Boa tarde, boa tarde. Já estou ao vivo aqui. Internetzinha abençoada, gente. Ô, Glória. Vamos lá, vamos ver se dá pra gente conversar um pouquinho aqui, né? Vamos ver. Boa tarde, gente. Bom, quem tá na live, quem for entrando, quiser convidar mais pessoas, quiser compartilhar essa live, fiquem à vontade. A ajuda é sempre muito bem-vinda, né? Vamos lá, conversar um pouquinho com vocês sobre 2023. Eu abri uma caixinha esses dias e aí por isso que veio a ideia dessa live. Uma pessoa me perguntou assim, qual o conselho para 2024? E aí eu respondi, não ser trouxa. Ela morreu de rir. Eu falei, mas é isso mesmo, não ser trouxa. Meu conselho para 2024. Por isso que eu resolvi fazer essa live. Mas vamos lá, conversar um pouquinho com vocês. Sejam muito bem-vindas, muito boa tarde. Quem quiser compartilhar essa live com outras pessoas, fiquem à vontade. Eu também vou disparar ela aqui para mais pessoas. Vamos lá. Deixa eu disparar ela aqui. E vou conversar um pouquinho com vocês. Bom, primeira coisa, né? Eu tenho três coisas que eu acredito muito que são três pilares, três leis do universo que elas são infalíveis. A primeira coisa que é infalível como lei do universo, que eu falo, é a lei do retorno. A lei do retorno, ela é espetacular. A segunda lei que eu sempre falo é da verdade. A verdade pode tardar, mas ela não falha. E a outra é do mérito. Então, essas três leis, eu acredito muito nessas três leis. Do mérito, do retorno e da verdade. Elas nunca nos decepcionam, gente. Exatamente. E o que acontece? Esse ano, para mim, foi um ano muito desafiador mesmo. Por quê? Eu encontrei dificuldades? Não. Eu encontrei pessoas novas. E a gente sabe que quando a gente encontra pessoas novas, a gente tende a... Você tá conhecendo a pessoa, né? Você não sabe exatamente o que esperar dela. E isso vai nos gerando expectativas, muitas expectativas, né? Então, como foi um ano de muitos encontros, onde eu conheci muitas pessoas, eu criei muitas expectativas. E é óbvio que a frustração vem. Porque as pessoas são ruins? Não. Porque a gente coloca expectativa do nosso jeito, do jeito que a gente pensa que deve ser. E a gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, o dia que eu fui mudar a cor do meu cabelo, a Suzana falou pra mim assim, e eu falo muito isso para as minhas clientes e fiquem muito atentas com isso. Quando vocês estiverem com muita vontade de mudar algo em vocês, prestem atenção. Quando vocês estiverem com muita vontade de mudar algo em vocês, é porque algo aqui dentro está mudando também. A gente tenta, de alguma forma, colocar para fora essa necessidade. A gente quer transcender, a gente quer expandir essa necessidade de mudança e às vezes a gente quer que as pessoas percebam isso de alguma forma. E muitas vezes sem que a gente precise falar sobre isso, tá? Então, a Suzana me perguntou, Raquel, por que você quer mudar a cor do cabelo? Eu falei, porque eu preciso de uma mudança. Então, eu meio que usei, né, do ensinamento que eu sempre levo para as minhas clientes quando elas estão no processo de consultoria de imagem. E tentar identificar o que está te causando essa necessidade de mudança também é muito importante, tá? Vem muito em encontro com o que eu falo. A gente não consegue resolver um problema se a gente não sabe que existe o problema
e de onde ele está surgindo. Para resolver isso, a gente precisa saber. Então, eu falei para ela, Suzana, eu quero mudar meu cabelo porque realmente eu estou no processo de transição, eu estou no processo de mudança. Eu tinha vindo, gente, de muitos dissabores com muitos parceiros de trabalho, sabe? Foi o que eu falei, coloquei muita expectativa e não foi da forma que eu imaginei. E aí, parece que para eu arrancar aquela dor, para eu arrancar aquela pessoa que eu estava olhando para mim, me sentindo frágil, fraca, né? Passaram por cima de mim, me fizeram de boba, eu precisava mostrar isso. Tipo, olha, eu acordei, a partir de hoje não será mais assim. Então, eu comecei pela mudança do cabelo. É óbvio que tiveram dois fatores muito importantes. E aí vai uma chavezinha para vocês, tá? Eu tenho fios brancos desde muito nova. Então, eu fui fazendo luz. Eu sou loira naturalmente, desde sempre. Mas eu estava muito loura. Devido ao fato de fazer muitas luzes, com o passar dos anos, eu fui ficando muito loura. E o que foi acontecendo? Eu fiz agora, recentemente, 4.3, 43 anos. Então, gente, a gente já não tem aquele vício mais na pele, né? Aparecem as primeiras ruguinhas. E o que eu comecei a notar? Eu estava me sentindo com um aspecto envelhecido, né? Algumas manchinhas já aqui no colo, os coxinhos de gordura derretendo na face, as linhas de expressão, os cabelos brancos e o excesso de fios brancos devido às luzes. Então eu olhei e eu estava começando a me sentir velha. E é muito incrível porque às vezes a nossa cabeça, ela quer fazer 1000 coisas, mas o corpo já não acompanha mais, né? Então eu comecei a sentir muito isso. E isso me acompanhou durante meses, até eu tomar a decisão de mudar a cor do cabelo por um outro motivo. Então, assim, o gatilho, eu já tinha aquela necessidade, eu já tinha aquela vontade, mas o gatilho que me fez mudar mesmo, vou falar, eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas eu não vou falar, mas vocês vão entender. Quando eu dei o F, entenderam o que eu quis dizer? Quando eu dei o F pra tudo e pra todo mundo, eu falei, vou mudar, é hoje que eu vou mudar esse cabelo. Tô nem aí. E aí fiz a mudança e realmente foi a melhor decisão que eu tive em 2023 com relação a mim mesma, né? Virar essa chave, tá? Virar essa página de onde eu vinha de um sofrimento assim, sabe, em conta-gotas. As pessoas me faziam de boba em conta-gotas, me usavam, e aí cada um usava um pedacinho e parece que eu não ia percebendo aquilo. Ou talvez a necessidade, isso é muito sério, a necessidade de ser aceita em vários lugares e por todo mundo. Sabe aquela coisa que parece que às vezes você fica mendigando a atenção dos outros? Isso, novo ciclo, exatamente. Só que a gente às vezes não se dá conta, que a gente tá fazendo aquilo. Gente, olha eu, assim, 43 anos, já morei em tantas cidades, tantos estados, já fiz de um pouco de tudo nessa vida, aprendi na dor, cresci na simplicidade, e aí parece impossível ser passada para trás, parece impossível que as pessoas não vão gostar de você, tipo, ora, como não vão gostar de mim? Eu sou uma pessoa do bem, eu quero o bem de todo mundo, eu quero todo mundo feliz. Então, a gente se frustra quando você entende que as pessoas não te veem daquela forma. Então, assim, esse realmente, né, foi uma virada de chave pra mim, foi um recomeço. E aí começou pelo cabelo. Falei, eu vou mudar e pronto, acabou. E não tivesse quem me fizesse mudar de opinião no salão, as amigas, as pessoas mais próximas, todo mundo falava, a própria Suzana, você tem certeza que vai mudar o cabelo? E se você se arrepender? Eu falava, se eu arrepender, eu pinto de novo. Corto, raspa a cabeça, faço qualquer coisa, mas vai mudar a cor do cabelo. E eu entendo muito isso porque eu fiz o caminho contrário, né, gente? Porque a maioria das pessoas querem ficar louras quando acontece algo assim, né? Transição de carreira, nova fase, ou às vezes uma separação, uma perda, as pessoas querem, no geral, ficar loura.
E eu fiz o contrário, fui pro outro lado. Eu não queria mais ser loura, porque eu não queria que aquele louro, o olho azul, parecia que me remetia muito à fragilidade, sabe? As pessoas podiam fazer o que quisesse comigo, me usar. As pessoas podiam falar o que queria e eu sempre ia ali, ai, nossa, né? Eu vou tentar entender o fulano, vou revidar. Tranquilo, não tem problema, o problema tá nele, não tá em mim. Até o dia que eu não aguentei e dei um F bem grande. Então, essa primeira grande mudança, que pode parecer insignificante para outras pessoas, mas para mim foi muito importante. E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês o porquê. O que aconteceu, Raquel, para você se sentir assim? O que as pessoas fizeram com você? E aí eu vou sempre falar dessas 3 leis, gente, do mérito, do retorno e da verdade. Elas nunca falham e eu sempre confiando nisso, falando, não, gente, vai dar certo, vai funcionar. Bom, eu sempre tive uma maneira de trabalhar que eu acho muito honesta, tá? Vou falar pra vocês, vocês podem validar ou não. A minha forma de trabalhar sempre foi tentar ajudar ao máximo todo mundo que está à minha volta. Então, por exemplo, eu ajudo a minha cliente, automaticamente eu ajudo o lojista onde ela vai comprar, ou de sapato, ou de bolsa, ou de roupa, ou de acessório. Todo mundo, não é novidade para ninguém aqui que eu tenho uma super parceria com a Isa, que é maquiadora, que eu amo de paixão. Então, assim, eu sempre tento levar a minha cliente a conhecer essas outras pessoas que fazem parte do universo que eu trabalho. Eu sempre defendo muito, o Rafael entrou aqui. O Rafael, ele é esposo da Isadora, que a Isadora é minha professora de Pilates desde quando eu morei aqui, fui embora para BH e voltei. Então, eu sou aquela pessoa que se a minha cliente vira e fala assim, ai, nossa, eu tô sem fazer atividade física faz um tempo, eu falo, vou te indicar o Pilates. Você vai lá, você vai se apaixonar, a Isadora é maravilhosa. Então, eu faço isso porque eu acho que eu agrego na vida das pessoas. Só que nem sempre as pessoas fazem as mesmas coisas por nós. Geralmente não fazem. Engraçado, né? Geralmente não fazem. E aí, eu entendia como, assim, não sei se vocês concordam ou não comigo, podem dizer aí o que vocês acham. Eu sempre pensava assim, fulano não fez isso por mim, tudo bem, o problema tá nela, não tá em mim. Hoje, eu já penso um pouquinho diferente. O problema está em mim. Se o fulano não fizer nada por mim, o problema está em mim. Eu não mostrei para o fulano que eu preciso também, que eu também quero receber. Eu não tenho energia só para doar. Tudo que só sai, tudo que vai, não tem retorno, acaba. Água, dinheiro, energia, tudo é assim, gente. Tudo que vai muito e não volta se torna escasso. E eu cheguei nesse momento de escassez. Aí eu comecei a reclamar para as minhas amigas mais íntimas, né, Simone? Comecei a reclamar, comecei a me lamentar, comecei a achar que o mundo estava contra mim. Meu Deus, por que estão fazendo isso comigo? Mas o erro estava em mim. Porque eu estava dando muito mais do que recebendo. E em momento nenhum eu via isso como um problema. Até que fichas caíram. Né? Até o momento que eu descobri, preste atenção, até o momento que eu descobri que eu indicava as minhas clientes para determinados lugares e esse mesmo lugar indicava as minhas clientes para uma outra consultora de imagem, gente. É como, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? É como se a Isabela, que trabalha comigo na maquiagem, ela me indicasse uma cliente, a cliente fechasse uma consultoria de imagem comigo e eu virasse para minha cliente e falasse assim, olha, não faz a maquiagem com a Isa não, faz a maquiagem com a Mariana. Poxa, ela trouxe até mim de bom coração, de bom grado, uma cliente. Eu pego essa cliente dela e levo para outra pessoa? Como assim? Como?
E aí eu entendi que isso estava acontecendo em vários aspectos, em vários âmbitos. Muitos lojistas não queriam me indicar. Olha, eu levava o meu cliente na loja, mas o lojista não queria me indicar porque lá tem várias consultoras de imagem e ele não queria se indispor com ninguém. Olha que lindo. Ou seja, o lojista queria ganhar de todos os lados. E eu descobri mais ainda. E muita gente que tá aqui já sabe, porque eu já falei isso e eu já falei até nos meus stories. Eu nunca trabalhei com comissão. Eu nunca ganhei um centavo de lojista nenhum por eu levar minha cliente lá. Aí o que o lojista fazia? Nossa, a Raquel é a melhor consultora da vida. Por quê? Colocava lá em cima, mas no fundo não era isso. No fundo era, ela traz a cliente aqui, a cliente gasta e eu não preciso pagar nenhuma comissão para ela e as outras eu preciso. Então elas ficavam em cima de mim, me chamavam para tudo. Vem aqui, vamos fazer isso, vamos fazer uma ação, vamos fazer... Não são todas, tá? Também vou deixar isso bem claro aqui. Não são todas as parceiras, mas muitas lá de trás fizeram isso. E eu ia sempre alimentando-as com os meus clientes, de chegar ao ponto, às vezes, da lojista falar assim, nossa, não fechei o mês, eu preciso, às vezes até a vendedora da loja, tá, gente? Preciso bater aqui, tem tal. E aí, às vezes, quando a cliente, eu não conseguia levar a cliente na loja, eu mesma comprava. Só que isso não era recíproco. O lojista nunca me indica ninguém, nunca me indicava. Acho que também não me indica, também não. Se indica, nunca falou nada, enfim. Então, não era uma via de mão dupla. E aí, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ficar na escassez, porque só eu dava energia, eu tentava articular para todo mundo se dar bem, eu tentava levar o meu cliente na loja, eu tentava levar, o lojista não estava bem, aquele mês eu tentava fazer uma ação com ele para movimentar. E aí eu comecei a entrar em sofrimento mesmo, sofrimento. Eu comecei a sofrer, porque eu comecei a entender que as pessoas estavam usando da minha boa vontade. E eu comecei a me sentir uma idiota. Eu falei, eu sou muito trouxa mesmo. Fiquei mal, fiquei bem mal com isso, fiquei muito triste, me lamentava, falava com um, falava com outro, não com todo mundo, né? Mas com algumas, as amigas mais próximas que falavam, nossa, o que tá acontecendo? Nossa, o que você tem? Você não tá triste? Você tá meio triste, você não tá alegre? Então, eu mais uma vez eu reforço, gente, tudo que sai em excesso da gente e que não é reposto, que não volta, fica escasso na gente. Se você dá muita energia, se você transborda muita alegria para todo mundo, você tenta mostrar que tá bem o tempo inteiro e você não tem aquilo de volta de ninguém, você só doa a sua energia, uma hora falta para você também. Uma hora falta para você. E isso é tudo. E aí, quando isso começou a acontecer comigo e entrou num ciclo vicioso, e aí que eu acordei, o que aconteceu? Eu comecei a ver que não era uma pessoa que estava fazendo isso comigo, eram várias pessoas. Não todas, tá, gente? Mas várias pessoas. E foi a hora que eu tomei a decisão de mudar. E aí foi quando eu resolvi mudar, resolvi mudar o meu comportamento, resolvi mudar meu cabelo, e muitas das minhas atitudes com relação a clientes, com relação a parceiros, tá? Então eu falei, não, eu dei um basta, eu dei um chega. Então assim, hoje, primeiro aprendizado que eu sempre levo e eu trago aqui hoje, tá com vontade de mudar, tá queimando dentro de você, tá mais forte do que você imagina que seja ou que você consegue suportar? Antes de mudar, você precisa identificar o que é que está te causando essa dor. Qual é o problema? Porque só ir lá e mudar, como eu fiz, né? Eu fui lá e mudei o cabelo, tá? Mas eu tive que identificar o que estava acontecendo comigo antes. Por que eu não estava me sentindo feliz? Por que eu não estava me sentindo bem? Por que eu não estava querendo falar com aquelas pessoas que sempre estiveram ali do meu lado, trabalhando comigo? Ou por que eu estava naquela situação? Então, identifiquem isso, tá? Isso vai mudar muito o seu posicionamento, a sua postura. Isso vai mudar a sua saúde mental. Porque a partir do dia, a primeira pessoa, gente, que eu descobri que estava fazendo isso comigo, aí ela me viu como realmente eu sou.
eu perdi a ponta da corda, perdi as estribeiras. Então, eu precisei passar por isso, por toda essa dor, por todo esse sofrimento. Eu fui no fundo do poço mesmo para tomar essa primeira decisão de encarar isso como um problema e que o problema estava em mim, que eu estava sendo muito permissiva. Então, fica aí a primeira dica, tá? E não se esqueçam das 3 leis que eu falei para vocês, das 3 leis do universo que nunca falham: a verdade, o mérito e a lei do retorno. Elas não falham. Então, pensem muito bem, né, nas atitudes, no comportamento, em tudo que está acontecendo, porque tudo que a gente dá, a gente recebe, né? Aí eu falo do universo, porque pode vir de várias maneiras. Então, esse foi o primeiro aprendizado. O segundo aprendizado que eu tive esse ano também foi bem doloroso, sabe? Porque assim, como eu estou sempre mudando de cidade, de estado, eu sempre fico naquela necessidade de conhecer pessoas, de ter pessoas ali, né, para partilhar, para conviver. Então eu acabo buscando. Eu busco muito isso. Eu sou uma pessoa que busco, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema de chegar em lugar nenhum e me apresentar. Se tiver mulher, é um bicho do cão, né? Se você chegar no lugar que tiver 10 mulheres sentadas, que são todas amigas, e você chegar sozinha, elas fazem... Aí você fala, oi, boa noite. Elas fazem assim, ó. Boa noite. E já vira. Quando vira, uma já olha pra cara da outra e tipo assim, se falam pelo olhar. Mas eu nunca tive problema. Tô mentindo, gente? Fala aí se eu tô mentindo. Oi, Cá. E aí, o que acontece? Eu sempre fui essa pessoa que busquei estar no meio de outras pessoas mesmo. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não gosto de me sentir sozinha. Eu gosto de estar convivendo, me relacionando. E aí, existem as oportunidades que são criadas por pessoas oportunistas. Mais uma vez eu fiz o quê? Não posso falar a palavra que eu gostaria. Ah, tem um mosquito rodando, me enchendo o saco aqui. Por quê? Eu busquei pessoas nos lugares errados, eu busquei pessoas de forma errada, eu busquei, né? As maneiras com que eu busquei não foram as mais inteligentes. E Raquel, por que você tá falando isso? Porque a gente entra muito numa vibe de conviver com pessoas tóxicas, conviver com pessoas que não torcem por você, conviver com pessoas que estão competindo com você, conviver com pessoas que não têm a mesma energia que você. E muitas vezes a gente acaba relevando todas essas informações que no fundo a gente tem, mas que a gente muitas vezes, né, vai levando. Sabe o negócio do vai levando? Vai indo. Ah, não. Ah, meu fulano é assim mesmo, gente. Ei, Nath, tudo bem? Né? A gente vai relevando. Não, fulano é assim mesmo. Vamos deixar. Ai, nossa, não, mas fulano é mal educado, foi sem educação. Não, mas deixa. É o jeito dela. E aí, o que a gente começa a fazer? A gente começa a se perder. Porque isso também é uma escolha que a gente faz todos os dias, estar com quem a gente, né, com quem soma, com quem traz algo de positivo pra gente, com quem traz algo de benéfico pra gente, né? Então esse foi mais um erro que eu cometi esse ano, estar no meio de pessoas, eu vou falar bem a verdade pra vocês, tá? Estar no meio de pessoas que pra mim são, não todas, mas a maioria, um zero à esquerda. Não tem nada, não tô falando financeiro não, tá? Não tem nada para oferecer e tá ali igual um abutre querendo se aproveitar do que você tem de bom. Seja seu comportamento, sua alegria, sua vitalidade, seja do seu intelecto, seja de quem você convive. Esse ano foi um ano, assim, de muitas descobertas com relação a isso. E aí isso fica de conselho até para nós,
no dia a dia, ou para quem é empresária, empreendedora, que às vezes quer fazer um network, que às vezes quer vender o seu serviço, o seu produto para outras pessoas, quer criar relacionamento, quer fazer, né, negócios, amizades ali. Gente, a gente não consegue ser só a gente não consegue ser só movido a dinheiro o tempo inteiro. Às vezes a gente precisa de algo mais. E nesses lugares a gente não acha algo mais. A gente só acha pessoas que têm interesse. Sabe aquele negócio, como diz a minha mãe, de boas intenções o inferno tá cheio? Mais ou menos isso. Mais uma vez, gente, eu vou falar pra vocês. Óbvio que em meio a isso tudo, salvam-se algumas pessoas. Conta-se nos dedos de uma mão e ainda sobra dedo, tá? Mas no geral, todo mundo que tá ali tem um interesse. Tem um interesse. E aí o que acontece? A gente tá ali achando que a pessoa tá ali do seu lado porque gosta de você, porque você é uma pessoa interessante, porque você é uma pessoa, né, agradável, com uma boa energia. Só que não, a pessoa tá ali simplesmente porque você tem algo a oferecer para ela. Se você não puder dar o que ela precisa, tchau, passa pro próximo. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Porque o deixa pra lá, deixa passar, o fulano me cutucou, o fulano, você viu o que o fulano falou? Aquela indireta pra mim? Você viu como o fulano é tóxico? Fulano, deixa pra lá. Aí eu volto lá na primeira coisa que eu falei, autorresponsabilidade. Nós temos a responsabilidade conosco. Então, se não tá bom, se tá te causando sofrimento, a decisão de sair dele tem que ser sua. A decisão de não conviver mais ali tem que ser sua. A decisão de não se envolver mais ali tem que ser sua. Dói muito. Hoje, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Me mandam mensagem, vai ter um evento tal, vamos. Eu falo, não posso. Vai ter isso assim, assim, na loja, coleção, lançamento e tal. Vamos. Eu falo, infelizmente não posso. E eu realmente não posso. Mas antes eu não podia e eu dava um jeito de poder. Agora, se eu não posso mesmo. Então, assim, antes eu não podia, porque eu tinha trabalho, tinha cliente, tinha coisas pessoais para fazer, mas eu dava um jeito de ir. Hoje eu não dou mais. Hoje, se eu tenho cliente para atender, o meu cliente é minha prioridade. Se eu tenho um dentista com meu filho, ele é minha prioridade. Se sobrar tempo, fulaninho, eu vou. Senão eu não vou. E, quiçá, porque assim, hoje tem que ser muito interessante para mim. Interessante, não é sobre interesse. Então, eu vou lá, vou. Realmente, eu tô precisando ver a coleção nova porque eu preciso passar para os meus clientes o que temos de novidade. Beleza, para mim é interessante. Fora isso, se não tiver nada que me atrai, eu não vou. Eu não vou para massagear o ego de ninguém, porque na hora de massagear o meu, tá todo mundo ocupado. Então, também não faço mais isso. Então, essa é uma outra dor que me ocorreu muito esse ano e que eu resolvi colocar um ponto final. E mais um, para eu não me estender tanto aqui nessa live. Gente, assim, são coisas muito... pode parecer coisas muito simples. Pode parecer coisas muito simples, mas não são. Eu vou falar... escutem o que eu tô falando para vocês. Me escutem. Eu entrei em sofrimento e fui no fundo do poço emocionalmente. Isso nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu. Tá? Nunca. Quem tá aqui há mais tempo, quem me acompanha há mais tempo, sabe da minha história, da minha trajetória. Quantas vezes eu tive que recomeçar por causa da profissão do meu esposo, que é bancário, e eu estou sempre me mudando. A minha primeira formação é na área de educação, tem várias especializações. Eu já passei em concurso público que eu tive que abandonar. Eu já trabalhei em muitos lugares. Comecei a trabalhar depois de um mês, eu tive que pedir para sair, que eu quase morri. Né? Escola particular, por exemplo, que você tem uma responsabilidade muito grande, principalmente quando é educação infantil, e eu falar que eu vou sair. Então, recomeço para mim não é problema. Nunca foi. Nunca foi. Eu não tenho preguiça, eu não tenho vergonha de recomeçar,
eu não tenho vergonha de pedir ajuda, eu não tenho vergonha de contar minha história, eu não tenho. Agora, isso acabou com a minha saúde mental, acabou comigo. Eu fui no fundo do poço de perceber que as pessoas que me cercavam queriam, era por interesse. E quanto mais eu comecei, parece que quando aconteceu quando deu o primeiro start, assim, sabe? Que eu comecei a olhar e parecia que tava todo mundo na mesma vibe, todo mundo fazendo aquilo, e eu igual um peão lá no meio. Eu igual uma peteca na mão de todo mundo. E eu falei assim, gente, como assim? Como assim? Aí a gente fala assim, nossa, mas eu não mereço isso. Merece, que você deixou? Eu mereci. Bem feito pra mim. Que eu deixei. Por quê? Porque eu fui levando, empurrando, fui dando um jeitinho, eu fui acobertando um probleminha aqui, outro ali. Por isso que eu tô falando pra vocês. Pessoas tóxicas, amigos no trabalho, pessoas interesseiras, mais interesseiras do que interessadas, né? Tudo isso faz com que a gente se perca da gente e quando a gente se enxergar de novo, o negócio já degringolou. E outra, tá? Você perde o seu foco do que você precisa fazer, do que você tá fazendo ali, por exemplo, trabalho, né? Muitas vezes eu perdi o foco, por quê? Porque eu levei para o outro lado. Não, eu vou ajudar fulano nisso. Então, às vezes eu deixava de estar sendo profissional, não que eu não fosse profissional com as minhas clientes, mas eu quis dizer assim, às vezes, ao invés de ir numa loja, ou num espaço, ou num lugar, pensando no profissional, eu vou ver o que é tendência, eu ia lá para tentar ajudar a pessoa a criar um conteúdo, abrir uma caixinha, responder alguma coisa, mostrar o que ela tinha na loja. Não que isso não seja legal, tá, gente? Vocês vão me ver fazendo isso ainda porque eu gosto de fazer. Só que hoje, com inteligência. Tem que me fazer bem, tem que ser bom para mim também, senão não estarei mais lá. Entendam isso e estejam certos disso. E aí, tudo isso, eu vou trazer uma coisa aqui para vocês que eu não falo, eu quase nunca falo, que é sobre arquétipos. Eu estava extremamente no arquétipo do amante. Olha só. Os símbolos arquetípicos são muito interessantes. Se vocês quiserem, depois a gente pode falar sobre isso. A amante, ela é muito amorosa, ela dá muito amor, ela cuida muito, ela tá sempre querendo dar atenção para todo mundo, ela tá sempre envolvendo todo mundo em tudo. E eu vi que eu sou assim. Eu quero envolver as minhas amigas, eu quero que elas se conheçam, eu quero que elas se conectem, eu quero que a lojista que eu gosto receba as minhas clientes bem, eu quero que a minha cliente vá no Pilates que eu vou, eu quero que a minha professora do Pilates frequente a minha maquiadora. Eu tô sempre fazendo isso. Isso é o arquétipo do amante. Então, Lu, a gente já conversou sobre isso, né? Você sabe exatamente, pois é. E aí eu percebi que eu tenho esse arquétipo do amante, da amante, né? E não tem nada a ver com sexualidade, tá, gente? Por favor. E eu falei, eu vou sair desse lugar. Se eu não sair desse lugar, eu vou me lascar. Mais ainda, né? Porque eu já tava toda arrebentada. Mas consegui enxergar, consegui entender e dar a volta por cima. E o mais importante que eu vejo é também, além de enxergar e tudo mais, é você tem que ter uma disciplina muito grande para você não voltar para aquele lugar. Porque as pessoas vão te procurar naquele lugar. Elas vão te querer naquele lugar. Porque foi lá que foi bom para elas. Foi lá que você fez exatamente o que elas queriam. Então elas vão te buscar para isso. E aí entra o poder do não. Depois que a gente conhece o poder do não, muda muita coisa. Porque aí você tem que ser forte e falar não. Como eu falei várias vezes, já estou falando e pretendo falar muito mais. O poder do não, ele tira um fardo enorme das costas da gente, que ninguém vai tirar não, tá, queridas? Quem tem que tirar esse fardo é você. Nossa, por que você tá falando assim? Eu tô falando assim porque eu tive que tirar o meu sozinha. Por isso que eu tô falando, que eu tive que tirar o meu.
tá? Então, vejam bem, recapitulando o que eu falei, gente, toda mudança, ela começa de dentro para fora. A gente precisa identificar o que tá doendo, qual é o problema, pra gente sanar esse problema. Às vezes o problema tá mais perto do que a gente imagina. No meu caso, eram as pessoas com que eu estava me relacionando. Trabalho, tá? Eu tô falando trabalho. Não são todas, mas eu tive... E aí eu tive que aprender a falar esse não. Eu tive que aprender a falar não para tirar esse fardo de cima de mim. Eu precisei olhar para mim. Eu precisei entender que a responsabilidade de tudo, de ruim que as pessoas fazem comigo, é minha. Eu que deixo. Deixava. Não deixarei mais. Que agora eu sei. E aí, entra numa coisa muito simples para mim, mas muito difícil, e que eu quero fechar aqui com vocês. Olha só, como é. Às vezes eu falo assim, né, sobre a consultoria de imagem, as pessoas pensam, é só trocar uma roupa, e não é. A sua postura, a forma que você age, como você é, dita para as pessoas como elas podem te tratar. O não salva vidas, exatamente, Ká. A Ká sabe bem disso, né? O não salva vidas. E salva mesmo, gente. Salva vidas, salva amizade, salva trabalho, salva relacionamento. E me salvou, está me salvando. Porque realmente, às vezes vocês podem olhar e falar, mas ela nunca falou sobre isso. Porque era uma luta minha. Era uma busca minha, né? Então, quando a gente entende que as pessoas fazem conosco e nos tratam da forma que a gente permite ser tratado, muda o jogo. E eu realmente entendi que tudo que eu passei, que as pessoas fizeram comigo, a culpa foi minha. É difícil engolir isso? Mas eu tive que engolir. Desceu assim, ó, atravessado. Demorou, foi difícil. A Ká me ouviu lamentar, a Luciana já me ouviu lamentar, a Leila, a Simone, várias pessoas que estão aqui já me ouviram lamentar, reclamar, contar. E foi bem verdade. E eu precisava disso, eu precisava falar e eu precisava buscar uma forma de sair daquele lugar que eu estava que não estava legal. Não estava legal, eu não estava feliz, né? Vendo todo mundo fazendo aquilo e eu pensando, gente, agora, o que eu faço? Como é que eu faço isso? Sofremos juntas, exatamente, cara. Sofremos juntas. Então, assim, quem não assistiu e chegou depois, eu vou deixar a live gravada, assista. É um depoimento meu de como foi meu 2023, totalmente despido com as minhas dores. Tiveram muitas outras dores? Tiveram, gente, porque eu sou sagitariana e sanguínea. Então, de vez em quando me dá umas loucuras, assim. Mas no geral, até que eu sou bem controlada. Mas assim, assistam depois, reflitam sobre isso que eu falei, né? Porque isso é muito poderoso. E como a Ká falou, isso salva o poder do não, né? O não salva vidas, salva mesmo, tá? Salva mesmo, me tirou do fundo do poço. É uma sensação muito boa quando você consegue falar não. E assim, não precisa ser um não seco, grosso, com ignorância, ríspido, não. É só você priorizar o que realmente tem que ser priorizado. Então, olha, isso nesse momento, infelizmente eu não posso. Quem sabe num outro momento. Eu não vou ter que mudar minha rotina e tudo que eu estava planejando, né, para agradar o outro. Eu simplesmente disse um não para esse momento, pode ser que no outro eu diga um sim e tá tudo bem, tá? Então, sanguíneas se identificam, gente, atrai, né, querida? Atrai, né? As loucas se atraem, é sempre assim que funciona. Então, fechem esse ciclo. Aprendo a fechar ciclos. Eu fechei alguns ciclos e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A maturidade, a idade, o entendimento, o meu autoconhecimento me trouxe isso. Eu estou fechando um ciclo em 2023. Esses erros que eu cometi, eu não cometerei mais. Em nome de Jesus, amém, igreja? E eu espero, de verdade,
que sirva para vocês também de alguma forma, nem que seja para vocês refletirem e falar, nossa, Raquel, não passei por nada disso, minha vida em 2023 foi maravilhosa, ninguém me usou, falei não para todo mundo que eu quis falar, parabéns, parabéns, eu não fui assim, mas 2024 é uma nova oportunidade de fazer diferente, de buscar mais felicidade, sabe por quê, gente? Uma coisa que eu aprendi também, a abundância é para todo mundo pode viver feliz, basta enxergar felicidade nas pequenas coisas, basta a gente querer, a gente querer e a gente se moldar para isso, porque todo mundo tá aqui, né, para isso. Então vamos buscar o caminho onde a gente consiga fazer isso. Eu fui o João bobo. Eu fui a Maria boba, Maria idiota, mas passou. Tá bom? Então vou deixar essa live gravada para vocês. Um feliz Natal para todos vocês. Que Deus abençoe todos, a família de todos, traga prosperidade, saúde, abundância em tudo, tá bom? E sim, busquem não cometer os mesmos erros em 2024, porque isso é crescimento, isso é autodesenvolvimento, tá bom? E em 2024 a gente se encontra nas lives de novo, porque live essa vai ser a última, mas nos stories eu estarei aqui todos os dias, tá? Fiquem comigo aqui, por favor. Um beijo, Feliz Natal para todo mundo, de coração. E muito, muito, muito obrigada para todos vocês que estavam aqui, que eu sei que quem estava aqui é quem tá comigo todo dia, lá nos stories, nas minhas caixinhas, no meu direct, e vocês estão, então, aqui no meu coração, tá bom? Beijos, beijos, beijos. Tchauzinho para vocês.